Gaia, eu parei para pensar nas coisas que você me disse. E para tentar entender toda essa história, eu precisei cavar fundo as raízes da minha árvore genealógica. No começo, tudo parecia um quebra-cabeça, confuso, com peças faltando e difícil de encaixar. Mas, conforme fui descobrindo nomes de avós, bisavós, tataravós e todos os outros que vieram antes, as histórias dos meus ancestrais, elas foram se revelando. E assim eu pude finalmente ver esses padrões que você falou e a enxergar essas raízes emaranhadas de histórias cruzadas, de famílias formadas por pessoas de diferentes etnias, tribos, religiões, nações, enfim, pessoas que se amaram, se odiaram, se mataram, mas que no fim se miscigenaram e se espalharam pelo mundo e formaram quem somos hoje. A cada degrau que se revelava na descida dessa pirâmide, as memórias começaram a se alinhar. E a cada triângulo familiar que descia, mais eu conseguia enxergar que somos como pixels de uma grande fotografia panorâmica de uma grande árvore genealógica. E pela memória registrada de cada personagem que compõe essa fotografia, eu fui então me tornando consciente da minha própria história. E eu fui me lembrando de quem eu era. E de quem eu sou. Mas para isso eu tive que me desapegar dos dogmas, das ideologias superficiais, da cegueira causada pelas doutrinas das religiões do ódio, do medo, das mágoas pelos castigos, das perseguições, das vinganças, das opressões, extorsão, humilhação do outro, da repressão dos corpos, da negação dos direitos básicos de sobrevivência e da separação dos povos, e todo o derramamento de sangue de tantas e tantas gerações. Eu tive que deixar a dor para eu poder enxergar, para eu poder me curar. Tive que me distanciar das crenças limitantes que adulteravam o meu olhar sobre mim mesmo e sobre o outro. Sobre a minha real origem e sobre a nossa origem real e divina. Eu entendi que sempre nos contaram histórias distorcidas e meticulosamente editadas. Os conhecimentos foram elitizados e as verdades que verdadeiramente nos libertam, elas foram escondidas. Guardadas as 7 chaves, apagadas, e aqueles e aquelas que tentaram nos libertar da cegueira mental do qual ainda vivemos, foram perseguidos, queimados vivos, crucificados, brutalmente assassinados. Não somente eles, mas suas famílias, os seus amigos, qualquer outro que ousasse confrontar a ditadura sistêmica que governa até hoje. Tudo isso para que pudessem nos manter divididos, desorientados e fracos, e sem acesso ao divino que habita em cada um de nós, pois os que nos controlam sabem bem que um reino dividido jamais subsiste. E o resultado disso é que nós vivemos desconectados, ensinados a ver uns aos outros como competidores, como rivais, e somos doutrinados a brigar para defender essas mesmas crenças e ideologias com as suas visões deturpadas da força criadora. Criamos um Deus à nossa própria imagem e ignorância. E por assim acreditarmos cegamente no que nos falam, deixamos de acreditar no que é real, no que é palpável, no sentimento, no toque físico, no cuidado, no amor fraternal, na lealdade, na confiança e na fé no que é real. No amor próprio, no amor incondicional e no perdão. E assim, desumanizados, usamos o nome da força criadora para justificar as nossas ignorâncias, nossos preconceitos, as chacinas, as invasões de terras, as guerras, a escravização e o extermínio daqueles que pensam, amam e acreditam de forma diferente da nossa. Tentamos de todas as formas forçar o outro à conversão. O tempo passou, mas ainda vivemos sob a mesma doença. A imposição de uma crença pela força do sangue da espada. A roda de intolerância continua girando, movida pelo mesmo sentimento de povo, nação ou religião eleita e pelo desejo, claro, de vingança. Vejo que você mergulhou fundo nas raízes da nossa árvore genealógica. Conseguiu acessar um lado importante, a parte comportamental, os efeitos colaterais do adoecimento humano. Mas ainda não chegou à essência. A
raiz do problema. Você consegue olhar além dos rótulos históricos, das brigas, da manipulação, das guerras, além dos muros das religiões? Consegue enxergar os motivos pelos quais fazemos o que fazemos e como fazemos? Consegue perceber por que acreditamos nas coisas em que acreditamos? O que leva as pessoas a adotarem comportamentos tão nocivos, tão autodestrutivos? Olhe bem para as histórias das famílias que te geraram. O que todas elas têm em comum, além da mesma origem, é claro. Você consegue enxergar além do que os seus olhos podem ver?